Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus queridos. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Amém, queridos? Oséias, capítulo 12. Oséias 12 diz assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificaram bois, os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Amém? Oséias, um dos profetas menores, com um livro extremamente interessante, inclusive a sua vida o Senhor usou para exemplificar a mensagem que ele trazia, sendo contemporâneo de Amós, no reinado do norte, e no sul, de Isaías e Miqueias. O seu nome fazia jus a mensagem que ele trazia naquela época. Oséias significa salvação. E isso combina perfeitamente com a sua mensagem. Israel vivia um período de muita prosperidade. Tinham sido bem abençoados por Deus, mas esqueceram-se
que fora o Senhor que os abençoara, e por isso, espiritualmente, eles estavam falidos. Deus levanta Oséias para trazer uma palavra de condenação a estes pecados do povo, porém, Oséias também apresenta uma mensagem de esperança e de perdão proposta pelo Senhor para aquele povo ali. A desobediência era mostrada por Deus e exigido deste povo que eles voltassem aos princípios, convertessem-se daqueles maus caminhos, porque em não fazendo isso, eles sofreriam algumas consequências bem difíceis. A vida de Oséias exemplifica de maneira extraordinária o amor de Deus por aquele povo. Oséias traz um convite à obediência, um convite à renúncia, um convite ao perdão, uma chamada a andar próximo de Deus, uma chamada à gratidão, a reconhecimento de que o Senhor era o que abençoava aquele povo. Andando na contramão, em meio às mensagens fortes, pesadas, que Oséias trazia no norte, o povo, tentando fugir do juízo de Deus, desesperaram-se. E, ao invés de correrem para o perdão, para os braços do Senhor, eles optaram em buscar o socorro, com isso achando que poderiam fugir daquela sentença de Deus, e aquela sentença tornaria-se irrevogável, por isso complicariam ainda mais. Quanto mais nós tentarmos fugir do Senhor, quanto mais nós tentarmos ajeitar as coisas para despistar os olhos do Senhor, mais complicados nós vamos ficando. O melhor é ouvir a mensagem de Deus, obedecer, voltar atrás, porque aí a misericórdia chegará de uma forma mais rápida, diríamos assim. Não foi assim que o povo pensou. Não foi assim que o povo pensou. E eles tentaram fugir. No desespero por socorro, fizeram amizades com os assírios, procuraram politicamente estarem bem com as nações em volta deles, com medo de uma possível guerra, e isto os comprometeu ainda mais. E o capítulo 12 de Oséias fala exatamente sobre isso. Israel corria atrás do vento e por isso cada dia multiplicava ainda mais as mentiras, os enganos, e isto só trazia violência. E o profeta dizia assim: olha, o acordo, esta aliança que vocês estão fazendo, só irá trazer complicações para o amanhã. Fazer aliança com a Síria é a mesma coisa que entrar em acordo com o diabo, me perdoe, mas é a realidade. Eu não gosto muito de citar o nome do adversário, mas precisa ficar bem claro, fazer acordo com a Síria é fazer acordo com o pecado. E fazer acordo com o pecado é estar andando de acordo com o adversário. Fazer acordo com a Síria é não vigiar. A Síria era naquele momento sinônimo de maldade, infidelidade, engano. Eles se comprometeriam ainda mais, afastariam-se ainda mais do Senhor. A Síria esperaria para dar o bote. Deus já havia escolhido aquela nação para servir de lição ao povo,
Então eles enveredavam-se por um caminho sem retorno. A Bíblia é bem clara em dizer que não existe em hipótese alguma comunhão da luz com as trevas. A Bíblia é bem clara em dizer que não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Não existe meio termo. A Bíblia é bem clara em dizer que nós não temos para onde correr a não ser para os braços do Senhor. E quando Salomão inaugurou o templo, sinônimo da presença maior do Senhor ali entre aquele povo naquela época, e o Senhor deu a ele a ordem de obedecer todas as normas, procedimentos da lei, que correspondiam à aproximação e perdão dos pecados naquele momento, porque ainda não havia o sangue de Jesus Cristo. O Senhor disse que em qualquer condição que Israel chegasse àquele lugar, uma vez que eles reconhecessem, humilhassem-se, Deus estava disposto a perdoar, sarar a terra daquele povo e dar a eles uma nova oportunidade. Mas eles esqueceram-se disso. E agora, fugindo de Deus, eles permitiam cair numa emboscada e entrar em acordo com a Assíria, que aproveitava-se inclusive daquela condição para facilitar os seus planos. O inimigo não dá nada para ninguém, ele só tira. Ele só rouba, mata e destrói. Todos os prazeres que ele pode propor, ou aparentemente, momentaneamente serem bons, o cunho disto é maldade, dissimulação. E o povo caía nisso. Em alguns momentos, se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, nós vamos nos deixando levar pelas propostas do mal. Porque a Bíblia diz que o que estiver em pé precisa orar para não cair. Então, nenhum de nós estamos protegidos de nós mesmos, porque a carne é fraca e todos nós podemos, de alguma maneira, cair nas emboscadas do mal. Por isso, nós precisamos vigilância, comunhão, oração, proximidade de Deus, para ficarmos imunes ou protegidos destas artimanhas. Não foi isso que o povo pensou. Outra coisa, eles também fizeram um acordo com o Egito. E pasme, para selar este acordo, confirmar, validar, eles usaram o azeite que era do Senhor. Egito é sinônimo de escravidão, retrocesso, recorrência. Este povo já tinha sido tirado do Egito. Com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Com muitos milagres o Senhor os conduziu à terra prometida. Mas agora, no desespero, também procurando apoio no Egito, e isto Isaías dizia no reinado do sul: ai daqueles que descem ao Egito para ali buscar socorro. Oséias dizia no norte que eles, de forma alguma, poderiam ter tomado aquela atitude. Uma vez que recebemos o azeite, a unção do Senhor, nós não podemos negociá-la de maneira alguma. Eu não posso usar o que Deus me deu para o adversário. O que Deus me deu, eu preciso usar para o Senhor. Eu não posso me vender para o pecado. Eu não posso usar a unção, a virtude que o Senhor me deu para me beneficiar intencionalmente errado. E o povo fazia isso. Eles permitiam
que o que Deus havia dado a eles fosse levado ao Egito. Eu não posso cantar na casa do Senhor e depois em casa cantar a música do mundo. Eu não posso tocar na casa do Senhor e em casa tocar uma música que não seja do Senhor. Eu não posso ler a palavra na casa do Senhor e em casa ler alguma coisa que Deus não se agrada. Eu não posso olhar a presença do Senhor na casa dele, através das manifestações do Espírito, e em casa olhar o que o Senhor não permite ou não aceite que eu olhe. Isto é comprometer a unção, a chamada. E Deus, ele dizia assim: olha, eu também com Judá me levanto para tomar um posicionamento e exigir deles mudança. Judá era o reinado do sul, onde naquele momento havia uma tribo, Judá e Benjamim, a mais importante de todas, Judá. Dela descenderia Jesus Cristo. E o Senhor dizia: eles também precisam consertar a vida. Deus dizia que eles não poderiam valer-se da promessa que tinham de serem ancestrais do Messias, porque dali, da tribo de Judá, viria Jesus. Uma lição também que o Senhor dava: diante dele não existe um melhor do que o outro. Diante do Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas, 3 pesos e 3 medidas, 5 pesos e 5 medidas. Diante de Deus todos são iguais. E serão advertidos da mesma maneira. Eu não posso me valer da posição que Deus me deu, da misericórdia dele estar me usando, porque se eu cometer alguma falha, comigo também ele vai tratar da mesma maneira. E a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. E Deus usava Oséias para dizer: diga aí às outras 10 tribos que eles devem se consertar, mas deixe de sobreaviso que também com os outros 2 irmãos deles, eu estou falando que precisam se consertar. Nem contra o pecado às vezes não pode mais falar. Que Deus me guarde. Não pode mais falar. Toca. Mexe. Não pode mais falar. Que Deus me guarde. As coisas precisam... As coisas precisam agradar. Precisa se falar sobre vitória. Deus vai dar vitória, sim. Só de estarmos aqui, ele já nos deu vitória. Outra coisa, quando ele corrige porque ama e porque quer dar vitória. Mas não pode mais. Não pode. E Deus estava dizendo aqui: olha, todos são iguais. E todos serão tratados da mesma maneira. Precisam mudar. Aí o Senhor usou a condição espiritual daquele povo, a origem. Deus disse assim: eles descendem de Jacó. Quem foi Jacó? Enganador, mentiroso, trapaceiro, terrível. Tomou lá, me permita, apanhou também. Eu ia dizer tomou na cabeça, mas podia gerar mal entendido de que eu estou falando alguma coisa de forma vulgar. Ele colheu o que plantou. Foi enganador?
foi enganado pelo próprio sogro? Sim. Mas a condição espiritual de Jacó, o Senhor usava o exemplo da origem daquela nação, daquelas 12 tribos. Se nós lermos Gênesis 49, dos mais lindos capítulos da Bíblia, nós vamos ver. O Senhor dizia assim: olha, desde o ventre, ele já era problemático. Por isso que eu amo Davi, quando Davi diz assim: informe eu estava no ventre, e tu ali já me conhecias. Era um embrião e Deus já conhecia. Já sabia nome, idade, endereço e tudo. Nome do pai, nome da mãe. E o Senhor dizia assim: olha, desde o ventre foram problemáticos. Criou uma encrenca com o irmão Esaú, porque precipitou-se. Mas teve experiência comigo ao arrepender-se e reconhecer dependência e necessidade de mudança. Leia Gênesis 32. Aí ele disse assim: lutou com o anjo e prevaleceu. E por isso foi transformado em Israel. Todos nós éramos como ovelhas sem pastor. Tínhamos uma cédula do pecado a pagar, porque Eva e Adão não vigiaram. A nossa origem não foi a melhor, mas através do sangue de Jesus Cristo, que hoje em memorial nós vamos comemorar, nós nos tornamos pecadores redimidos, resgatados. E como leu o pastor, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, aqui passando por dificuldade, para com ele sermos também vitoriosos e glorificados. E Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus dizia: a origem é problemática, mas eles tiveram lá mudança. E agora ele dizia: converte-te, Israel, ao Senhor, muda novamente. Muda. Porque vocês estão agindo da mesma maneira. Converte-te, Israel, ao Senhor. Guarda do Senhor os mandamentos e juízos, e passe a esperar sempre no Senhor, não mais na Síria e nem no Egito. Passe a esperar no Senhor. Porque eu usarei meus profetas, eu darei oportunidade. Eles agiram de forma amarga, sofrerão as consequências, mas abrindo o coração como anteriormente fizeram, o Senhor é perdoador. E dará nova oportunidade. Às vezes, nós não queremos dar uma nova chance. Sabia, irmãos? Muitas vezes nós temos nas mãos a sentença de Deus. Mas o texto que nós lemos nos convida a refletir. Não passa a mão na nossa cabeça, mas como as irmãs acabaram de cantar, prevalece o amor de Deus. Agora, para este amor prevalecer, o pecado tem que sair. O erro tem que sair, tem que haver a mudança. E era o que Deus dizia. Precisavam mudar. Eu preciso mudar, irmãos. Nós precisamos mudar, irmãos. Não adianta. Diante dos olhos do Senhor, tudo está visível. Davi disse: antes que haja em mim palavra, tu já sabes o que eu vou falar. Eu sei que para onde eu for ali o Senhor vai estar. Então vem aqui,
Senhor, me sonda porque o Senhor me conhece. Muda a minha história porque eu quero estar próximo do Senhor novamente. Não adianta. Às vezes nós ficamos anos e mais anos mentindo primeiro para nós mesmos, nos enganando, camuflado, escondido e achando que Deus não está vendo. Ou, Deus conhece o coração. É um dos maiores erros. Porque por Ele conhecer o coração, é que Ele talvez esteja corrigindo a mim e a nós. Ele conhece. Deus conhece o coração, sabe que o coração está cheio de rapina do Egito. Justifica as falhas, olhando as falhas dos outros. Se Ele faz, eu também posso. Faz comparações. O meu é pecadinho, é pititico. O dele é grandão. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo: converte, Francisco. Converte, Alvim. Obedece o juízo e a palavra para seres abençoado. Olha o exemplo da origem. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reconhecer. Agora, uma coisa eu devo dizer: na casa do Senhor o engano não prevalece. Não, porque Ele é santo. Não prevalece. Oportunidades podem se encerrar. Não adianta. E oportunidades encerram-se também, porque chega uma hora que o corpo começa a sofrer. Se o dedinho estiver doente, o corpo vai sofrer. Paulo diz isso. Aí o Senhor diz: não, vou dar um basta. Eu vou resolver. Eu já dei vários já dei medicamentos, oportunidades, e este dedinho aí não se conserta. Eu vou tirar o dedinho, eu vou substituir o dedinho, mas uma posição um pouco mais contundente e forte, o Senhor toma. Então não adianta. Não adianta. Na casa do Senhor não prevalece o erro. O engano não fica. A mentira não fica, a fornicação não fica, o adultério não fica, a dissimulação não fica, o engano não fica. Uma hora o Senhor tira. E Ele vai trabalhar aqui para tirar. Vai trabalhar, está trabalhando e vai fazer uma boa limpeza, uma boa faxina. Porque na casa do Senhor, o Senhor é quem reina. Ele tem a chave, Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Na casa do Senhor não fica. Alemando de calamandio de récia. Não fica. Deus vai fazer um rebuliço aqui dentro. E Ele vai arrancar na raiz o que está atrapalhando. Não adianta apoiar, se prevalecer, Deus no trono que vai fazer. Deus vai arrancar coisas aqui com raiz. Que vivam e vejam, e que Ele me guarde. Deus vai fazer um rebuliço. E não é pititiquinho, é grande. O trono é do Senhor. E o nome do Senhor é que vai ser glorificado. E que eu me conserte então. Para que eu possa ter a oportunidade de mudança. Porque prevalecer ou continuar não vai. Muita coisinha escondidinha. Muita coisinha debaixo do tapete, como dizem os vasos, né?
muita coisinha ajeitadinha. Ajeita ali, ajeita colar, esconde a colar, mas o Senhor está olhando. E Ele vai tirar daqui, de lá, da colar, e a casa do Senhor vai ser abençoada, e o nome dEle vai ser glorificado. Deus dizia isso lá. Quando o Senhor diz converte, Ele diz muda de conduta. Quando Ele diz arrepende, seja genuíno e verdadeiro. E era o que Deus dizia, e é o que Deus está dizendo para nós hoje. É o que Deus está dizendo a nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos autênticos, a termos a oportunidade. Eu quero que, por favor, vocês coloquem-se em pé. A igreja, por favor. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós. Começando aqui por mim. Como cantava o pastor Anselmo, tem que começar pelo altar. Cantava lá na rua São Paulo, em BH. Então que comece aqui por mim. Mas que é tempo de ajuste, é. E que a casa do Senhor é do Senhor, é. E que Ele vai fazer, vai. É só aguardar. Porque o Senhor Jeová vai tomar a rédea da situação e o nome dEle vai ser engrandecido. Ele vai ser engrandecido. Instrumento da casa do Senhor é santo. Voz da casa do Senhor é santa. Departamentos da casa do Senhor é santo. Desmantelado não pode fazer parte. E o Senhor vai tomar uma providência. Vai. Porque Ele mexe onde Ele quer, porque Ele é o dono da igreja. E Ele faz e acontece porque Ele é. Jesus, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que tivemos em estar em tua casa, mais uma vez louvando e glorificando o teu nome. Eu sei que o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje, de mudança de conduta, de conversão, de verdade. Eu sei que o Senhor é misericórdia e amor, mas o teu cálice transborda na hora que precisa, e o Senhor quer ajustar e apertar parafusos aqui. Então eu te peço que a tua misericórdia se estenda e que o teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo a fúria do mal, eu dou uma ordem a Satanás em nome de Jesus Cristo. Você está repreendido porque você foi derrotado e já tem a sentença da derrota final. Eu repreendo todo arranjadinho, tudo que é camuflado, tudo que está escondido, saia em nome de Jesus Cristo. Há um lugar aqui é santo, e Deus diz que Ele vomitará inclusive alguns procedimentos na tua casa que são abomináveis. Eu repreendo, rejeito na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que o Senhor seja exaltado acima de tudo, e crendo na tua fidelidade e misericórdia, eu já te agradeço pela bênção e vitória. Amém. Amém. Deus abençoe.